Olá! Meu Algumas vídeo pessoas entrando aqui. fica parado. Eu não me vejo. Você está ao vivo, Marisol? Aham. Nossa, tem 8. Tem, É, Pedro. A só Karine, deixa eu falar. oi. Estamos juntos. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Como eu não consigo Sim, ver o meu rosto aqui, tá centralizada a tela ou eu tô para baixo? Pode ficar tranquilo. tá, Tá bom? tá, só, tá bom. Tá bom, isso. O Fabrício, velho. Marísia, Oi, Marísia. Renatinha, Rodrigo. Ixi, mudou para a câmera de trás. Fez isso? Sim. Quando você rodou aí, mudou para a câmera de trás. Cati, Tá mudando aí? oi. Quanto tempo, Rodrigo? Aqui ainda. Érica, ai, tia! Pelinha! Bateria baixa. Aline, Bateria baixa. Júnior. Linda, linda. Oi, Cate, Suelen! Pronto aí, Marisol? Ainda não. Peraí, só um Ainda não? pouquinho. Lázaro, quanto tempo? Aline! Gente, a Fiotinha! Rodrigo, saudade demais também. Camila! Um Nossa beijo. Senhora. Não, mas eu nem encostei naquele cantinho aquela hora, sabia? Às vezes encosta. Juro que Chego não, eu aí. Logo, encostei. logo eu tô em Santa Isabel. Deixa eu passar essa pandemia e aí eu chego em Santa Isabel. Saudade demais da minha cidade. Prazer ter vocês aí, tá? Orgulho. Eu também. Marisol tá chegando. Ela tá aqui ao vivo, tá arrumando a câmera. E aí a gente começa, tá bom? Eu vou já iniciar, né, com o assunto. E aí é uma continuidade, então, esse nosso encontro de hoje ao tema anterior. É uma série, né, de 3 encontros em que a gente fala sobre o novo normal. E dentro disso, lá na semana passada que nós começamos, nós trouxemos sentimentos, experiências que para o ser humano são imprescindíveis, né? E a gente deu algumas dicas de como a gente viver essas experiências que são, claro, da nossa essência humana, né? E hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de mais um sentimento. E eu não diria, eu falei aqui um sentimento, mas é um comportamento que é comum ao ser humano. Por quê? Vulnerabilidade é algo que é muito comum, né? E que todo mundo, independente da classe social, independente das escolhas que ela fez, independente de qualquer coisa, né? Todos nós somos vulneráveis, né? Em algum momento da vida, em algum aspecto da nossa vida. E aí, vulnerabilidade, então, é algo que é nosso, independente da era, independente se é numa era digital, se, né? Independente do momento, faz parte da nossa vida, porque vulnerabilidade faz parte. E aí, para a gente começar a nossa conversa e falando disso e entrando para o tema, estou vendo que tem aqui algumas pessoas que já entraram, eu queria que vocês colocassem para mim
o que que é vulnerabilidade para você? E eu vou lendo aqui para que as pessoas consigam também acompanhar, tá? O que que seria vulnerabilidade? Em que momento você se sente vulnerável? Para a gente startar a nossa conversa. Ítalo. Meu irmão. Prazer, Ítalo, te receber aqui, viu? Fala para nós, então, Ítalo. O que que você entende por vulnerabilidade? O que que é vulnerabilidade para você? Soluz, uma empresa lá de Brasília, muito bacana, de iluminação, projetos. Seja bem-vindo. Eunice. Eunice. E aí, uma coisa importante, aperta o coração, não esquece, compartilha a nossa live aqui, tá? Todo mundo. Alessandra, algumas pessoas entrando ainda, né? Então, eu perguntei aqui, o que é vulnerabilidade para vocês? Valéria. Sem poder de decisão, fragilidade. Uhum. Oi, Dani! Chefa não, né, Dani? Chefa é só... Ai. O que mais? Fala para nós. O que você entende por vulnerabilidade? O que te deixa vulnerável? Dani. Saudade demais. Isolamento, não controlar o futuro. Exatamente. E, normalmente, a vulnerabilidade, ela é vista frágil, suscetível, e onde não... Isso, direto, onde a gente não pode atuar, não tem controle. Exatamente. Exatamente. Então, é tudo isso, né? Normalmente, as pessoas olham e entendem a vulnerabilidade como sinônimo de fraqueza. É como se eu de alguma forma, demonstrar uma fragilidade, o não saber, o não responder, é como se isso fosse uma fraqueza. E a nossa proposta de hoje é trazer a vulnerabilidade para um âmbito em que a gente ganhe. Quando a gente aceita que existe a vulnerabilidade e que todos nós somos factíveis a isso, é a gente trabalhar a alegria, a criatividade, o pertencimento. Quando eu faço isso, imediatamente, né, quando eu aceito, eu me coloco de forma muito empática para as pessoas, não me coloco num lugar além daquilo que eu ocupo e consigo entender o outro de uma forma diferente. E também consigo ousar mais, eu consigo desenvolver novos projetos, criar e valorizar aquilo que eu crio. Porque normalmente, né, Marisol, quando eu não valorizo ou quando eu não entendo isso, e aquilo que eu crio me remete a ser exposta de forma negativa, automaticamente eu travo a minha criatividade. Então, é muito importante nós estarmos abertos para isso e olhar para dentro, se amar, gostar daquilo que eu sou, gostar daquilo que eu faço, gostar dos resultados, mesmo que em alguns momentos tenha muita fragilidade. Em alguns momentos, a gente vai demonstrar o nosso... o erro mesmo. Errar é humano. Né? Então, como é que a gente vai desenvolver projetos, novas coisas, ter novas expectativas, se a gente não aceita o erro? O meu erro e o erro do outro. Então, a nossa conversa é nesse sentido hoje. Marisol está conosco também. Marisol, a Marisol é diretora de RH, né, do grupo Jaime Câmara, psicóloga também, sou psicóloga, e tudo vai permear em nossa conversa, considerando esse cenário que eu pontei aqui agora. Uhum. Então, assim, falar um pouquinho, né? Senão eu vou falar, a muda aí do lado. Bom, eu acho que assim, as pessoas, né? A gente aprendeu muito isso, né? Ao longo da vida, né? De não mostrar as fragilidades que a gente tem, né? Então, na escola, né? A gente tem um passado aí, né? Eu, por exemplo, eu me lembro a minha professora teve que sair da aula
por alguma questão pessoal e veio uma substituta na sala. E essa substituta, com a bagunça toda das crianças, né? Ela pegou uma régua de madeira, na época, e bateu na cabeça de um menino. E quebrou a régua. Aquilo, para mim, era um... Aí, o que eu fiz? Eu falei assim... Eu estava chorando, né? Eu chorei, mas disfarçadamente, não deixei ninguém ver. Porque eu falei, se ela vir, né? Que eu estou chorando, ela vai se direcionar para mim. Então, eu vou me fazer de forte ou virar o rosto, enfim. Então, a gente vai, ao longo da vida, aprendendo isso. Vai aprendendo a questão de você ter que falar, se mostrar forte, né? Então, na escola, você tem que ser assim, né? Até com os bullying que a gente sofre hoje em dia, faz com que a gente, as crianças, né, elas vão criando uma casca para se protegerem, né? Então, o antigo, que antigamente não chamava bullying, mas era também, né? Então, essa questão do bullying. Depois você entra para a vida profissional, aí você tem que se destacar, né? Você tem que se mostrar muito profissional, uma pessoa que não erra, uma pessoa que é objetiva, sabe onde vai, sabe o que quer. Então, ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, a gente vai criando algumas cascas, né? Para a gente ir se protegendo mesmo do meio, né? A gente se protege. E essa proteção que a gente vai fazendo, elas são pequenas mentiras ou grandes mentiras, né? E a gente sabe muito bem que para você mentir bem, você tem que acreditar na mentira, né? Exato, então, exatamente. Você acaba vivendo uma mentira para você mesmo. Então, chega um momento que você já não sabe mais quem é você, qual é o seu propósito de vida, né? Quem é você de verdade, né? Então, Exatamente. assim, levando para esse momento que a gente, né, já que é episódio número 2 aqui da série O novo normal. Recapitulando isso, então a gente vê, assim, reações e reações nesse meio, né? Você vê pessoas lá que falando, não, agora é isso aí. Hoje mesmo, eu vi uma mensagem de uma amiga que está assistindo, e que ela falou assim, quando acabar tudo isso, você vai voltar a ser o que era? Uma coisa assim, né? Não aproveite, não volte a ser o que era. Assim, isso a mim me incomoda, porque eu gostava de mim. Né? Então, cada um tem seu jeito, vive um momento da sua vida, e assim, eu não quero, eu tô feliz. Eu estou feliz, porque eu estou me sentindo muito autêntica, né? Então, assim... Marisol, e faz parte esse processo para o nosso crescimento. Então, quando você falou aqui de você gostar de você, isso tem que ser daqui para sempre, né? Independente dos momentos que a gente está vivendo. Esse momento agora que deixa todos nós vulneráveis, e repensando mesmo o nosso padrão de comportamento, o que eu devo manter, o que eu preciso ver como oportunidade e repensar, né? Arriscar, mas isso não deve perder a nossa essência. A sua essência ela não pode se perder em meio às vulnerabilidades, mas elas também nos ajudam a dar um passo para frente. Então, com certeza, nós daremos um grande passo. Ela nos força, né, a dar passos importantes, a arriscar mais. E esse convite que é o tema de hoje, né? Quantas pessoas a gente conhece bem-sucedidas nas empresas, né, Marisol? Grandes talentos, e que ao longo dos anos a gente contrata uma pessoa júnior, e aí você vai vendo ele cometendo alguns erros, mas naquele erro a gente dá o feedback, o gestor colabora, ele estuda, se desenvolve, se expõe, e aí chega, por exemplo, principalmente lá no grupo Jaime Câmara, né, que as pessoas estão à frente mesmo da televisão, que se expõem, muitas já tiveram frustrações terríveis na carreira, inclusive, e que são pessoas de sucesso e que tiveram que enfrentar isso, né?
Eu acho que assim, nós enfrentamos alguns insucessos por várias vezes, né? Até ao longo do dia, né? Acontece. A questão é em que ponto de vista você tem em relação a essas questões, né? Se você se pune, né, completamente, se você se protege, enche de caneleiras e, né, e colchões e tal para não se machucar, ou se você encara isso como uma coisa normal de ser vivida, né? Então, por exemplo, desse momento que a gente está vivendo, é claro que eu, por exemplo, mesmo gostando muito de mim, está acabando a minha bateria. Mesmo, troca esse daqui para mim, por favor. Então, mesmo estando no momento bom, né? O que acontece? Eu sinto que eu vou ter alguma mudança, é óbvio, né? Porque é inédito o momento que a gente está vivendo, né? Então, alguns aprendizados acontecerão, com certeza, né? Mas, assim, essa minha compaixão por mim mesma, de ser eu mesma, né? Ou seja, de sempre buscar minha autenticidade, me faz... Autenticidade. Exatamente, me faz muitas vezes me sentir muito bem, né? Então, quando alguém diz, não, vamos mudar, quando tudo voltar, quando o novo normal, né, acontecer de verdade, se estabelecer, então a gente vai voltar a ser diferente. Não, eu não quero ser diferente, eu posso ser diferente em algumas coisas, em função desse aprendizado, mas a minha essência, né, o que realmente eu sou, minha identidade, ela está guardada aqui, né? E ela vai ter um novo leque, uma nova amplitude para um estudo que a gente está vivendo, para ser um pouco diferente, porque é um conhecimento a mais que a gente está vivenciando, né? Uma coisa inédita que nunca aconteceu antes, né? De todo mundo estar recluso dentro de casa, essas coisas todas, enfim. Mas então, o que eu considero é que eu vou continuar fazendo questão de ser eu mesma. Eu já me permiti isso, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito simples. E eu me lembro muito bem, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, mas poucos, eu me lembro de uma visita de uma fornecedora aqui na Jaime Câmara. E eu estava com... essa pessoa estava lá na empresa, esteve comigo e tal, e depois que ela foi embora, eu conversei com a Kênia, né? A gente trabalhava juntas. E eu falei assim, nossa, Kênia, eu queria ser igual ela, né? Por quê? Igual ela como? Como que ela era? Uma pessoa muito polida, né? Uma pessoa extremamente culta, extremamente polida na forma de falar, né? Não, nas palavras que utilizava, nos gestos delicados, né? Bonita, bem arrumada, e assim, realmente uma pessoa admirável, não deixo de admirar. Mas assim, né? Então, assim, eu sou estabanada, vivo me batendo em tudo quanto é lado, né? Eu tenho uma origem espanhola, os espanhóis, né, eles falam palavrões, é normal pra gente. Então eu falo, né, claro que eu me policio em alguns ambientes, em alguns lugares, lógico, também não dá para ser assim tão autêntico o tempo todo, né? Senão também... E como aceitar isso, né, Marisol? Como a gente se aceitar e não querer ser o que o outro quer? Porque nesse momento... Então, só para concluir essa ideia, então. Por exemplo, eu trabalho em comunicação, né? E trabalhei antes na rede de integração em Minas, que amo também de paixão de lá. E quando eu comecei a trabalhar na área de comunicação, eu pensava assim, nossa, gente, quando eu conversar com um jornalista, eu vou ter que falar tudo certinho, né? Eu vou ter que fazer assim... Eu lembro de um treinamento que eu dei na Jaime Câmara também, que eu falei alguma coisa errada e perguntei para o repórter, né? Porque eu trabalhei na Jaime Câmara. E aí ele falou assim, não, eu entendi o que você quis dizer. O que importa é isso, né? E aí eu me lembro de eu me policiar nessa época. Sempre que eu ia falar com um jornalista, eu ficava lá com os R's, né? E aí, assim, eu falava, gente, não sou eu, né?
E eu não conseguia me aproximar muito bem deles, sabe? E com o passar do tempo, eu fui percebendo que eles falam certinho na frente da câmera, mas na vida deles, com os colegas, com os filhos, com os amigos, eles são como nós, né? Eles também falam assim. Então, eu comecei a me soltar nesse sentido. Então, hoje, a minha relação, por exemplo, com os jornalistas atualmente é completamente tranquila. É um aprendizado que eu tive, né? Como é um aprendizado que a gente está tendo na pandemia. Então, é um aprendizado que eu tive. Conversar com um jornalista é um ser humano que é de carne e osso, igual a gente, né? Que fala errado, brincando, nos bastidores. Então, eu me libertei dessa imagem. Aí eu vi que eu me aproximei mais dos jornalistas, né? Então, hoje eu me considero amiga deles. Antes eu os via como deuses, né? Pela entrada, né? Então, pessoas distantes, pessoas com quem eu nunca vou conseguir conversar direito. E aí, quando você tem essa relação de Deus, que você olha para a pessoa e fala assim, não, é um Deus, não tem conexão, né, Marisol? Não estabelece conexão. Como é que você tem conexão com uma pessoa que você olha para ela e ela está muito acima de você? Ela não vai te entender. Exatamente. A conexão das pessoas acontece através disso, de eu me identificar com ela, né? Então, assim, eu passo a me conectar com você quando em você eu encontro alguma coisa minha, né? Exatamente, exatamente. Ao contrário, não há liga, né? A repulsa, né? Então, quando a gente começa a ser natural, quando a gente começa a dizer falar do jeito que a gente fala, por exemplo, olha, a gente tem um exemplo no meio artístico, né? Nós temos lá a Ivete Sangalo, né? E a Cláudia Leite. Né? As duas são baianas, as duas têm um tipão de música iguais, as duas frequentam os mesmos tipos de programas, né? São concorrentes diretos. Assim, enfim, tudo é igual nas duas, né? Só que assim, a gente pega uma Cláudia Leite, que é essa pessoa que se poda, né? Que parece se podar, né? Parece se proteger. Ela é uma Barbie, né? Ela é uma boneca protegida, né? Perfeita em tudo, né? No jeito de falar, nas danças. Você viu que esse ano ela subiu no trio elétrico lá né? Ela flutuou. Então, assim, realmente ela busca um grau de perfeição em tudo nela, né? O cabelo perfeito, a perfeita, que você não vê na Ivete Sangalo. Né? A Ivete Sangalo fez uma live dela de pijamão mesmo, mostrou que estava toda suave. Isso é dela, né? É a essência dela. E fez como se o público dela fosse aquele monte de boneco, né? Então, assim, talvez se fosse proposta uma outra live para Cláudia Leite, seria bastante diferente, seria mais artificial, eu acho, né? E quem é das duas, assim, né? Claro que as duas têm seus seguidores e tal, mas quem é que a gente considera meio que da família da gente, né? A Cláudia... eu falei errado agora. Não como é que chama? Ato falho, não. É o nome das artistas mesmo. Ato falho, tá bom, Fabrício. Ato falho. É porque eu admiro, né? Acho lindo quem é assim, mas não consigo ser. Então, eu sou mais uma Ivete Sangalo que brinca, que mostra, que dói, que ri. Exatamente. E o cuidado que temos de ter, e é normal, é comum, nós olharmos para isso e querer ser igual àquilo. Sim. Aí, querer ser igual. Então, eu por exemplo, suponhamos, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, e aí eu começo a olhar e admirar esse perfil comportamental, e acho que as pessoas que trabalham comigo, que estão próximos, também vão gostar desse perfil, que é mais autêntico, que é mais alegre, descontraído, e aí começo a me comportar diferente daquilo que é a minha essência. Né? Então, esse é um risco que a gente corre. Aquilo que você falou, aí eu olhei uma pessoa tão formal, que se comunica tão bem, que fala de uma forma assim, né? Se veste de uma forma
diferente, formal também, eu admiro e quero ser como. Esse quero ser como é o cuidado. O Paulo Vieira, eu assisti o Paulo Vieira falando de vulnerabilidade, né? E aí ele colocou exatamente isso. Ele falando, por exemplo, que algumas pessoas preferem usar, por exemplo, nada contra quem faz isso, tá bom, gente? Foi só um exemplo para eu colocar aqui. Usar uma bolsa falsificada de uma grande marca do que ele comprar aquilo que é dele, que é daquilo dentro das condições financeiras. Para ele, o que isso representa? Está criando uma casca, né? Então, é normal, isso é natural da gente criar uma casca para se adaptar ao outro. E aí eu vou me perdendo. E quando eu me perco, eu vou anestesiando aquilo que é de mais importante em mim. Eu vou anestesiando aquilo que é meu, aquilo que a gente não pode abrir mão, porque isso traz adoecimento. Então, tem muitas pessoas hoje com vícios, né? Na comida, com vícios em bebida, droga, medicamentos para dormir. Por quê? Porque essa pessoa não aceita o eu, essa essência, né? Ele coloca lá também, que eu achei muito bacana, que nós somos uma espécie de... como o diamante bruto. Então, nós somos o diamante bruto. E lá dentro tem uma pedra preciosa. E por fora existem ali o nosso caráter. E desvios, sim, até de comportamentos que a gente, ao longo da vida, nós temos de trabalhar. Mas é importante aceitar, entender, tomar consciência para eu trabalhar tudo isso. E o que é isso? São as nossas deficiências, nossas dificuldades, que é vulnerabilidade. E aí, à medida que eu trabalho, entendo isso, eu alcanço a joia. E alcançar a joia é trazer paz, é trazer leveza. E é isso que a gente tem que alcançar e olhar o tempo inteiro. Que normalmente a gente não olha, né, Marisol? A gente não olha pelas circunstâncias, né, pelo nosso dia a dia, e vai passando e eu vou vivendo a vida do outro. Tem algumas pessoas colocando aqui uma questão que realmente é verdade. A Érica falou, uma outra pessoa mais para frente falou também, sobre nem sempre dá para a gente não usar essa casca, né? A gente tem que se blindar, né? Nem toda empresa permite isso, e nem todos os momentos da vida, do nosso dia, aliás, algumas pessoas colocaram, permitem isso. Realmente, né? Não é que também a gente tem que ir fazendo isso conforme, né? Conforme a música, né? A gente não pode sair se abrindo a todo momento, a todo instante, para todas as pessoas. Mas que... Com toda a intimidade, né, Marisol? Com toda a intimidade do dia a dia. Mas com certeza a gente é cada vez mais feliz e mais seguro, quanto menos a gente tem que fabricar essas mentirinhas, né? Então, assim, se o ambiente de trabalho o tempo todo você não consegue ser quem você tá na hora de repensar, né? Claro que não estamos num momento bom para repensar muito bem onde estamos, né? Por essa questão do turbilhão, né? Do mercado de trabalho que vai acontecer esses tempos agora. Mas em tempos, né, de normalidade, se você não está feliz, porque todo momento você tem que se moldar, se cuidar, se blindar, um momento, é necessário que a pessoa comece a rever o mercado de trabalho, outras possibilidades, né? Porque senão você é infeliz, porque olha só, o tempo que a gente passa na empresa, a gente passa um dia lá dentro, né? A nossa parte útil do dia está dentro do nosso trabalho, né? O restante a gente está se alimentando, dormindo, enfim, né? Sobra pouco tempo para essas coisas. Então, se no seu trabalho você não tem essa chance e isso está te fazendo muito infeliz, começa a criar estratégias para você mudar de trabalho, mudar de emprego, né? Mudar de área. Às vezes você escolhe uma profissão, porque a gente é obrigado também a escolher uma profissão no momento em que somos extremamente vulneráveis, né? Nós somos imaturos, extremamente fracos.
A gente pega uma folha lá na faculdade e tem que colocar um X lá, o que você vai ser o resto da vida, né? Então, assim, é um momento que você pode fazer várias escolhas erradas e você pode não poder mudar, porque muitas vezes você está numa família que não permite, né? Que você tem, né? Que seus estudos são bancados pelos pais, enfim, não permite que você troque, enfim, N circunstâncias, né? Então, assim, ainda bem que o mundo está mudando um pouco também isso, né? Assim, a gente está ouvindo que, em função da nossa longevidade, em função até da quebradeira do sistema de INSS, né, no país, de aposentadoria, a gente vai ter que trabalhar até morrer, né? Então, assim, provavelmente, né, ao longo desse período que vai ser longo, a gente vai ter aí 2 ou 3 profissões, provavelmente, né? Tanto que eu voltei a estudar e vi um volume de pessoas que voltaram a estudar mais velhas comigo também, né? Então, você percebe que as pessoas estão pensando nisso, né? Então, talvez você inicie uma carreira em algo que não era exatamente aquilo que você sonhava, porque você não se conhecia direito pela sua idade, e depois você vai, né, quebrando a cara aqui e lá, sendo feliz aqui e lá, e vai ajustando a sua carreira, talvez para algo completamente diferente do que você começou, né? Então, pode ser que a gente se realize mais profissionalmente daqui para frente, quanto mais a gente envelheça, né, do que no contrário, né? Nós que atuamos na área de RH, nos deparamos com muitas coisas, e muito do que faz com que algumas pessoas, né, entrem num processo de estresse relacionado ao trabalho, e é perceptível isso, a pessoa realmente adoece no trabalho, não necessariamente é por conta da empresa, da cultura da empresa, do gestor que ela tem, mas é muito em função disso, de a pessoa não saber exatamente o que ela quer. E às vezes ela sabe o que ela quer, mas ela não tem coragem de fazer uma transição, de fazer mudança. Porque ela olha para aquilo e fala assim, eu já me deparei com pessoas, por exemplo, com 30 anos, eu considero jovem, né? Sim, e olha e fala assim, olha, eu cheguei aqui, sempre trabalhei na área comercial, eu não sei fazer outra coisa, mas eu não gosto, eu quero ir para a área de compras. E aí a pessoa, eu quero ir para a área de compras, eu não quero trabalhar na área comercial. E aí, quando você olha os resultados dela lá, refletem exatamente essa dificuldade. E aí é muito difícil você lidar com a pessoa na empresa quando isso acontece e essa pessoa não tem consciência e tem medo. Além de não ter consciência, não pede ajuda e tem medo. Um dos nossos papéis, claro, na área de desenvolvimento humano, é realmente enxergar isso e olhar dentro do contexto empresa, o que dá para ser feito? É possível essa pessoa fazer essa transição internamente ou não? Mas algumas vezes essa decisão cabe à pessoa. Ela que tem que tomar essa decisão. Por ser feliz, por não adoecer, por escolher aquilo que tem a ver com ela, com o que ela gosta, com que é a essência dela. Eu estou acompanhando agora uma pessoa que trabalha com mídia digital. E aí, por exemplo, músicos, né, que sempre tiveram um sonho de serem músicos e que atuam dentro de algumas organizações e que falam assim, olha, não dá dinheiro, música não dá dinheiro. E aí ele trabalha com um formato 6 em 7, que é muito legal, uma metodologia que ele tem, e aí essa pessoa conta lá os desafios que ela teve, mas que hoje ela ganha muito dinheiro fazendo isso, que é dar aula de música, por exemplo. Mas se essa pessoa não olha para o lado e não identifica que isso é o que traz para ela muito amor e que traz leveza, ela vai continuar sendo frustrada no trabalho, adoece e também não entrega. E a empresa acaba por desligar, que é uma coisa muito ruim. Quando você ser desligado é um sentimento muito ruim, né? De total perca de controle, de conexão, de pertencimento. Isso é muito ruim. Então, é uma decisão, todos nós temos que tomar uma decisão muito assertiva nesse sentido. Eu estou no lugar certo? É isso que eu gosto? Porque isso vai impactar nos resultados e na vida dela como um todo, né? Em todo o sistema vida, seja ela
familiar, né, e principalmente profissional, mas impacta em todo o outro, financeiro, né, familiar, espiritual. Até porque, assim, quando a gente tem um excesso de receio, de medo, né, de uma mudança, né, a gente faz com que haja uma disrupção da própria realidade, né? Então, você aumenta tudo, né? Então, acaba que você... E o problema está no outro, geralmente, né? No outro, ou nas circunstâncias, ou, né? Então, às vezes, esse receio, essa instabilidade faz com que você tenha lá uma imagem do que é real completamente distorcida, né? Então, você cria muito mais obstáculos do que realmente existem, né? Cria mais fragilidades em si do que elas realmente sejam reais, né? Então, você acaba criando aí todo um obstáculo atrás do outro em si e nas circunstâncias e tal, até às vezes para você se proteger até, né? Porque o receio, o medo da mudança é tão grande, né? De se abrir para aquilo que você realmente tem de fragilidade e queira mudar, ou queira, né, deixar que as pessoas saibam, que faz com que você encontre um monte de desculpas para não sair daquilo e continuar vivendo em sofrimento, né? Então, às vezes, cria, né, várias barreiras para que você realmente não faça esse movimento, porque você não acredita em si, né? Não acredita que dá conta, né? E que alguém tem que pegar na mão, né? Alguém que tem que ir lá, pegar, segurar, levar, fazer. Nesse tudo que é muito novo e que nós temos que dar um passo à frente, gera incerteza, porque é risco. Assumir riscos é algo extremamente complexo. Para algum tipo de. Não para todos os tipos de personalidade, né? Tem alguns tipos de personalidade, que é o que nós vamos trazer provavelmente na próxima semana, que arriscar é algo que faz parte do jeito de ser. É prazeroso arriscar. Mas para a grande maioria das pessoas, arriscar é muito difícil. Por exemplo, para eu começar essa live, foi um trabalho de muito intenso comigo mesmo, porque eu não queria me expor emocionalmente. Porque tem algo que te expõe mais do que tá aqui, Marisol? Né? Quando você olha para cá e fala assim, nossa, eu estou aqui conversando com pessoas, depois disso eu vou replicar esse vídeo, como é que eu vou ser visto? Uhum. Eu acho que assim, até já tenho ouvido, né, muitas críticas em relação às lives, né? Ou de músicas, pessoas, né, falando no meio empresarial, igual a gente está falando agora aqui, né? E já me peguei pensando né, que eu estou aceitando vários convites, né? Eu acho que assim, para me aparecer, eu não sei, eu acho que eu não tenho muito essa. Eu gosto de viver nos bastidores, assim, eu gosto, sabe? Não sou muito disso. Então, eu creio que essa falta de gente, né, de interagir com pessoas que, né, numa circunstância normal, a gente lida, né? Então, é com fornecedor, é com colaboradores, é com os nossos chefes, né, com as outras equipes, enfim, com N pessoas, e que a gente não está tendo esses relacionamentos presenciais. Então, a gente está fazendo isso através da câmera aqui, né? Então, e outra coisa, o quanto a gente tem, e o quanto a gente tem de informação, de conteúdo, que pode ajudar as pessoas também, né, Marisol? Eu já estudei muito, então, assim, li muito, cursos, inúmeros cursos. Então, isso, de alguma forma, ele precisa sair do papel e precisa ajudar as pessoas. Na minha formação, então, nós temos muita bagagem, eu digo muita porque há mais de 10 anos em RH, falando com pessoas, lidando com mediação de conflitos. Então, não é porque eu conheço... Não. É porque acaba que nós conhecemos muito alguns padrões de comportamento e isso traz para nós uma bagagem que vai ajudar quem está aí.
de alguma forma. Da mesma forma que outras lives, outras experiências, outros profissionais que eu ouço e tenho acompanhado, pessoas que eu respeito, que eu gosto, têm muito me ajudado no processo de crescimento e evolução. Então, é mais pelo desejo de deixa eu colocar para fora em ação tudo que eu aprendi e ajudar também nesse cenário que a gente está vivendo, falando de novo normal, e para a gente não esquecer do humano. Então, é muita necessidade também de colocar em prática aquilo que eu estudo e aquilo que eu vivo no dia a dia para com um público um pouco maior, né? Exatamente. Eu, assim, eu tô vendo algumas observações aqui, por exemplo, a Bressan, ela falou sobre, não é o que me acontece, mas é o que eu faço com o que acontece comigo, né? Então, assim, achei interessante aqui, você estava falando, eu estava procurando alguma pergunta e encontrei essa fala dela, que realmente ela faz toda a diferença, né? Então, você vê pessoas que passam por determinadas situações, né? E que tem um tipo, encara de uma forma extremamente positiva, digamos, né? De superação. E outras pessoas que passam por situações semelhantes, né? E que tem outro tipo de ação, né? De reação, aliás. Então, hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem, de WhatsApp mesmo, de uma amiga, que ela falou sobre estarmos reclamando de estar em casa, né? E aí, eu tenho reclamado muito, né? Então, eu comecei a ler achando ruim. Depois, eu comecei a entender, né? Realmente, esse texto, eu acho que eu te mandei, Gleisane, falava assim que veja bem, você está dentro da sua casa, né, com os seus familiares, né, há pessoas que estão no hospital, né, ou trabalhando, ou doentes, loucos para estarem onde você está, né, e você está tendo essas reações, né, de estar revoltado por estar dentro da sua casa, né. Eu vi também, logo no início da pandemia, uma senhora falando sobre, assim, né, vocês reclamando que vão ficar em casa. Eu vivi a Segunda Guerra e vivi durante X anos num porão, num túnel, enfim, né, escondida embaixo da terra. Eu acho que ela tinha 100 anos, não é? Uma senhora de 100 anos. Uma senhorinha mesmo, assim, lá na Europa. Então, assim, realmente, né, é isso que a Bressan falou agora, né? Então, como é que a gente encara as coisas, né? E não como as coisas que estão exatamente acontecendo, né? Então, realmente, gente, nós estamos com nossa família aqui. Claro, como outro dia eu falei, né? Nem todas as famílias estão bem dentro de suas casas, né? Tem as violências, né? Tem os infortúnios com as crianças, enfim, pessoas sendo maltratadas e tal. Então, ou seja, estar dentro de casa não, espero, claro, não é para a grande maioria, mas para algumas pessoas realmente não está sendo bom, está sendo difícil, né? Mas, no geral, né, estamos em nossas casas, no nosso refúgio, não existe bombas explodindo, né? Não existem prédios caindo aqui na nossa frente, como a gente viu acontecer tanto lá no Oriente, né? E existe realmente algo pavoroso acontecendo, né? Que é um vírus invisível e tal. Tem empresas fechando, tem pessoas perdendo emprego, reduzindo renda, acumulando dívidas, né? Tem uma série de coisas acontecendo, mas que estão ao nosso alcance a solução desses problemas, né? Então, assim, isso não vai continuar para sempre, né? Esse vírus aí, ele vai perder a força dele com medicamentos, com vacinas, enfim, com a nossa própria imunidade, enfim. Outros virão depois, espero que quando eu já não esteja mais aqui, né? Daqui a 100 anos novamente, enfim.
né? Porque é sempre de 100 em 100 anos que acontece uma pandemia desse porte. Então, assim, a gente não está vivendo o pior dos momentos, né? Então, acho que está na hora de dar uma baixada nessa poeira, dar uma acalmada mesmo, né? E até porque o tempo já está passando e eu acho que já não está tão longe, assim, né? A volta a esse normal, né? Então, eu acho que, em função disso, eu acho que esse momento de estar em casa, de estar vivendo mais consigo próprio, com as suas famílias, né, com as suas verdades, né? Porque em casa a gente é a mais verdadeiro, né? A gente vive realmente, né? Porque, querendo ou não, a família tem que aguentar, né? Quando a gente está no trabalho, a gente tem que ser o simpático, às vezes, né? O generoso. É aquilo que a gente falou, né? É o fingir, né? É o fingir que a gente estava conversando. Então, lógico, tem momentos que tem que fingir mesmo, né? Na sociedade. Não dá para ser exatamente quem a gente é o momento todo. Mas dá para viver, na maioria do tempo, sendo a gente, né? Se não está dando para ser assim, não está no lugar certo. Bom, mas voltando, então, assim, a nossa casa é onde a gente pode ser a gente mesmo, né? Então, eu acho que ainda a gente tem um momento ainda para ficar dentro de casa e observando o que é que te faz feliz de verdade, né? Quem você realmente é, né? O que você pode fazer para ser esse diamante que você é lá dentro, né? Sem essa casca por fora, esse ovo, né? Essa casca de ovo que ele se refere, né? Que é fina, é feia e por dentro tem uma riqueza escondida lá dentro, né? Então, assim, aproveitar esse tempo para fazer esse balanço, né? Assim, eu tô feliz, não tô feliz? Em que aspecto, né? Em que aspecto da minha vida? No meu trabalho, né? Na minha profissão, no meu trabalho, na minha educação, né? Para quem está, né, estudando e tal. No meu casamento, na minha religião, né? Então, assim, com a minha vida social, né? Então, assim, diante de todos os nossos, as nossas vivências, né? A gente tem possibilidades aí de fazer uns balanços nesse período agora e conseguir aí ver o que não está muito legal, né? E tentar começar a mudar isso, né? Porque eu acho que o grande objetivo é ser feliz, né? É claro que tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Arriscar. E assim, para você... Sem arriscar não dá. É porque a gente é preciso, nisso tudo que você está falando, que é fazer todo esse, olhar todos os aspectos, né, a integralidade do humano, ter a coragem mesmo de arriscar e, em arriscando e tendo algum insucesso, entender que isso faz parte para crescer, para você se encontrar e chegar nesse diamante que nós falamos aqui há pouco. Exatamente. E assim, especialmente nesse momento, né, eu vi algumas pessoas falando aqui sobre sentiu essa questão, eu não sei exatamente o que a gente estava falando na hora, mas quando montou o próprio negócio. Realmente. Ah, né, verdade, falou. A Dani assim... falou. Quem? A Dani, ela falou da empresa dela que ela montou agora na internet também. Então, realmente, montar um novo negócio é para corajosos mesmo, né? Especialmente no país que a gente vive aqui, né? Com uma carga tributária elevadíssima, enfim, né? Então, realmente, existe aí uma necessidade de você ser muito corajoso para iniciar novas frentes de vida, assim, né? A Viviane está falando sobre resiliência, né? Realmente, a questão da resiliência, de você levar murro, né? Murro da vida, né? E voltar ao estágio inicial, né? Você voltar, se recompor, né? Então, isso acontece demais, né? A gente tem que ter uma
um poder de resiliência muito elevado para que a gente consiga realmente viver, né? Viver mesmo. Marisol, me ocorreu uma Uhum. coisa aqui também, que é assim, ó, nós temos dificuldade de pedir ajuda. Quando se fala em resiliência, dá a sensação... Quem está passando por alguma dificuldade hoje, seja ela saúde, trabalho, desemprego, né? Falar em resiliência, a pessoa fala assim, mas peraí, eu não dou conta. Eu simplesmente não consigo sair do lugar. E aí, no lugar de a pessoa, às vezes, ficar ali naquele mundo, preso, sem olhar para alternativas, tem pessoas que têm muita dificuldade, sente que é fraqueza pedir ajuda, pedir para alguém que ele confia, que ele gosta, a perguntar, olha, falar do sentimento, falar, eu estou com dificuldade, eu preciso de ajuda, eu não sei como fazer, como agir nesse cenário. Então, eu conheço muitas pessoas que não pedem e que passam por situações que você fala assim, gente, por que não falou que eu tinha ali talvez uma pessoa para eu indicar, que pudesse ajudar, que pudesse olhar por isso, que eu também pudesse, né? Passei por uma situação em que uma pessoa muito próxima nesse cenário econômico ficou desempregada e sem o que comer. E muito próxima a mim. Então, uma colega pegou e falou, olha, eu fui na casa da fulana e encontrei ela lá, abri a geladeira, não tinha nada. E essa pessoa teve muita dificuldade de pedir ajuda. E aí eu falei, meu Deus, de admitir, e é muito, 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 muito. E aí a gente um grupo ali de pessoas que gostam, que ela respeita, que ela acredita, né? Fez esse movimento no sentido de ajudar. Mas as pessoas precisam, seja qual for a situação, em termos de um casamento, né? Aqui a gente está falando de todos os cenários. Tudo aquilo que deixa a pessoa sem reação. A pessoa realmente ter essa capacidade, porque às vezes a gente entende assim, mas a pessoa me conhece, ela não sabe que eu estou passando por essa dificuldade. Esperar do outro, que o outro faça algo por você de percepções, né? Então isso não é algo que ajuda, que agrega. É pedir mesmo, falar de conexão que a gente estava dizendo, é preciso dizer do seu sentimento para as pessoas que você confia, claro. Não é dizer, como a gente está falando, a Marisol bem disse, quando nós falamos de exposição, não é exposição a ponto de você colocar situações que vai deixar você realmente... Extremamente íntimas, né? Isso. Não é levar sua intimidade para as pessoas. É num âmbito um pouco mais acima disso. É de forma geral, pensando na sua evolução, pensando no seu crescimento, né? Exatamente. Tem uma pessoa aqui falando, né, quando eu falei sobre a questão de negócios, né, de abrir seu próprio negócio, e que é o Marcelo Benites, é artista plástico, assim, eu sou apaixonada pelas obras dele. Olha o que eu tenho ali, tem nada a ver com ele, porque ele pinta pássaros, que é uma coisa, nossa, é maravilhoso. Aquilo ali para ele deve ser uma catástrofe. É um recorte de tecido. Isso. Então, assim, é um artista estupendo, maravilhoso. E aí, ele está falando aqui que realmente é difícil, é complicado, né? Você montar o seu negócio, né? Existem várias barreiras, mas não pode ter medo, né? Tem que se arriscar, porque algumas oportunidades aparecem igual aqueles cavalos selados, né? Então, gente, nós estamos num período em que está aparecendo várias oportunidades de cavalos selados que não vão voltar a passar na frente da gente, né? Então, exatamente. Quantas oportunidades, quantas coisas novas vão ser criadas daqui para frente, né? E que dá para a gente se lançar nesse mar aí e fazer coisas diferenciadas, né? Então, realmente... Quantas pessoas... Sim. Porque quantas pessoas, grandes personalidades aí, que eu não vou citar aqui, né? São muitos, faliram no primeiro momento e que depois, hoje, são de muito sucesso. Então, também arriscar nesse sentido tem o risco.
arriscar é arriscar, risco, né? Tem, sim, mas o ganho é muito maior em termos de experiência para uma próxima oportunidade ou para a vida, né? Um ganho maior para a vida. Exatamente. Olha, muita gente aqui falando sobre a importância, né, comentando sobre a importância de pedir ajuda, né? Eu confesso que eu recebi ajuda na minha vida por muito tempo da minha própria família, né? Na minha adolescência, especialmente, né? E é uma coisa, assim, difícil, não é fácil, mesmo que seja com familiares, é muito complicado, né? Você realmente se sente muito fragilizado, né? Mas a partir do momento que eu reconheci isso, né? Que eu precisei, que eu tive as pessoas que me ajudaram, né? A minha família, família ajudando família, né? A partir do momento que você reconhece isso, né? Que você vê que eles se importaram com você e que você agradece, esse agradecer é muito importante também. Né? É algo que faz com que você se sinta feliz também. Porque se alguém te ajudou, é porque alguém gosta de você, alguém quer o seu bem, né? Então, assim, é difícil, eu entendo, né? Porque já passei por isso, é bem complicado. E tem um fator também meu que eu fiquei pensando hoje, falo ou não falo? Falo ou não falo? Eu vou falar. Vamos ser vulnerável, Marisol. De uma coisa externa. Depois dos comerciais. O Fabrício está falando que é depois dos comerciais. Já está quase acabando a live aqui, mas eu vou falar uma coisa. No próximo bloco. No próximo bloco. Alguém pediu para eu cantar Amor I Love You, vou cantar no final, tá, Marisol? Já que é para expor, vou me expor. Vou expor uma fragilidade minha. Faltam 4 minutos. Tá. Se for mais um pouquinho, ninguém vai. O que acontece, né? Bom, então eu vou falar de mim, tá? De uma fragilidade minha, muito difícil de ser encarada, que eu passei por ela e que hoje, para mim, ela não significa mais nada, tá? Então, é uma vulnerabilidade minha. Eu, quando tinha 15 anos, né? 15 anos para uma menina é a idade da princesa, né? A idade que você tá virando a mulher, né? Eu fui dormir, né? E eu dormindo, acordei de madrugada com um barulhão. Resumindo, eu estava ficando surda de um ouvido, do meu ouvido direito. E eu tinha 15 anos, né, como eu falei, e aí, assim, a minha mãe fez de tudo possível e impossível para que eu recuperasse novamente a minha audição. Né, eu fui para Campinas, enfim, tudo que era possível, os grandes centros do Brasil, e nas cidades que eu morava, enfim, a gente tentou de tudo. E eu não consegui. E aí, isso era muito doloroso para mim, porque eu tinha 15 anos, né? E você está falando de surdez, você está falando de uma deficiência, né? Então, puxa, ser deficiente físico é uma coisa que abala muito, né? E para um adolescente, muito, muito, muito. E eu me lembro de quando um dos médicos, dos vários médicos que eu fui, que falou, olha, a solução é essa aqui, ó. Deu um cartãozinho do Centro Auditivo Telex para eu ir lá escolher qual aparelho eu ia gostar mais. Isso para mim foi a morte, sabe, na época. E eu escondi a minha surdez. Escondi, eu tinha 15 anos, né? Escondi até os 26 anos. Então, o que acontecia? Quer falar alguma coisa? Não, é só porque tem 1 minuto, aí só para te avisar. Tá. Estender um pouquinho que Porque cai. É porque ela cai, tá? Aí se cair, pessoal, volta, cai. Aí a gente volta, e só para finalizar rapidinho, tá? Vou correr, peraí. Aí o que aconteceu? Então, foi bem na minha adolescência. Então, como eu escondia, eu tinha situações que me deixavam envergonhada. Então, por exemplo, antigamente a gente dançava, né, colado, rostinho colado, né, quando ia na boate, tinha música lenta. Santa Isabel! Então, quando um casal vai dançar, o rosto do homem fica desse lado. Então, né, sempre desse lado direito.
E aí eu não ouvia quando a pessoa contava alguma coisa, eu só sentia o som.